Nessa aula, nós falaremos a respeito da representação em espaço de estados. Nós iniciaremos fazendo um comparativo da modelagem em espaço de estados com a modelagem no domínio da frequência. Faremos as definições iniciais da representação em espaço de estados. Logo após, passaremos por alguns exemplos de aplicação da representação em espaço de estados e, por fim, nós falaremos da relação entre modelos em espaço de estados e funções de transferência, bem como a relação dessas representações com as equações diferenciais. Até o momento, falamos da modelagem no domínio da frequência. Esse tipo de modelagem, além de simples, é muito útil, pois passa uma relação causa e efeito intuitiva para o projetista, como veremos nas aulas posteriores. Apesar de ser uma ferramenta muito interessante, quando nós desejamos fazer a modelagem de um sistema com mais de uma saída, essa modelagem se torna trabalhosa, pois é necessário obter uma função de transferência para cada uma das saídas do sistema. Além dessa limitação, nós sabemos que a modelagem do domínio da frequência só pode ser aplicada a sistemas lineares ou sistemas não lineares que trabalham num ponto de operação específico, sistemas invariantes no tempo e sistemas com condições iniciais nulas. Diferentemente das técnicas clássicas de controle, que são baseadas em sua maioria em modelos representados no domínio da frequência, a engenharia de controle moderna utiliza a representação em espaço de estados. O uso desse tipo de representação amplia as possibilidades de aplicação, permitindo modelar tanto sistemas variantes quanto invariantes no tempo, lineares e não lineares, sistemas com condições iniciais diferentes de zero, bem como sistemas monovariáveis e multivariáveis. Além disso, possui facilidade de implementação em computadores digitais. Como vocês podem ter percebido, nos dois roteiros enviados, os modelos utilizados foram apresentados no espaço de estados e que já possuíam, né, em suas bibliotecas métodos de integração para a solução e obtenção das variáveis desses sistemas. Antes de mostrar a representação em espaço de estados, nós devemos definir o que é estado de um sistema dinâmico. De forma simplificada, o estado de um sistema dinâmico pode ser determinado para qualquer instante de tempo, dado que são conhecidas as condições iniciais e uma entrada. Bom, e o que são essas variáveis de estado? Não necessariamente essas variáveis de estado precisam ser quantidades fisicamente mensuráveis. Porém, prefere-se escolher variáveis facilmente medidas. Por exemplo, é preferível medir uma corrente elétrica do que a carga elétrica, pois nós sabemos que a corrente elétrica é uma variável facilmente medida. Existem diversas possibilidades de escolha, como, por exemplo, a tensão elétrica, que de forma indireta você consegue mensurar uma outra variável, como a corrente. O número mínimo de variáveis de estados é igual ao número de componentes integradores do sistema. Ou seja, um exemplo do circuito elétrico. Se eu tenho um circuito com um indutor e um capacitor, quantas variáveis de estado eu terei? Nós teremos duas variáveis de estado, uma para cada componente armazenador de energia, com memória. No modelo em espaço de estados, são necessárias o número de variáveis de estado mínimo para poder descrever completamente o comportamento de um sistema.
Se essas variáveis de estado forem empilhadas na forma de um vetor, nós chamamos de vetor de estados. E essa representação na forma vetorial é o que simplifica muito a modelagem de sistemas para mais de uma entrada e mais de uma saída. Para simplificar a nossa análise, vamos aplicar os conceitos estudados num exemplo básico, que é o sistema massa-mola-amortecedor. Então, considere, que eu tenho esse sistema apresentado na figura, em que a minha variável de entrada é uma força aplicada na massa M na direção y de t. E a minha variável de saída, que eu desejo mensurar, é o deslocamento dessa massa. Dessa forma, a equação do movimento para aquele sistema é dado pelo somatório das forças iguais a zero. Dessa forma, nós temos a força relacionada à massa, a força relacionada ao amortecedor e a força relacionada à mola, todas essas contrárias à força aplicada. Considerando que nós temos dois elementos integradores, então nós devemos ter duas variáveis de estado. Para simplificar a descrição desse sistema que está apresentado aqui numa equação diferencial, nós devemos escrever essa equação diferencial como duas equações de estado de primeira ordem. Então, para fazer isso, nós faremos uma mudança de variáveis. Então, considerando x1 igual a y e x2 igual a y ponto, que é a derivada de y, nós temos que, ao derivar x1, eu vou ter x1 ponto, vai ser igual a y ponto, que é o próprio x2. Então, a minha primeira equação de estado de primeira ordem será x1 ponto igual a x2. E a minha segunda equação de estado? A minha segunda equação de estado, ao derivar x2, eu vou ter y2 pontos. E como eu faço para obter y2 pontos? Basta pegar a minha equação do movimento e isolar y2 pontos e substituir as demais variáveis pelas variáveis que foram definidas aqui abaixo. As variáveis chamadas variáveis de fase. Então, como foi dito, x1 ponto é igual a x2 e, isolando y2 pontos, nós temos, substituindo as variáveis, x2 pontos vai ser igual a 1 sobre m menos ky menos by ponto, mais 1 sobre mu. Mas quem é y? Y não é x1? E quem é y ponto? Não é x2? Então, reescrevendo essa equação com as variáveis substituídas, nós temos x1 ponto igual a x2 e x2 ponto que depende somente de x1 e de x2 e da entrada. E o que é a minha saída? Bom, a nossa saída, quem determina é o usuário. Como nós definimos no início, a nossa saída é o vetor de estados x1, que é o deslocamento dessa massa. Então, colocando no formato vetorial matricial, nós podemos reescrever as nossas equações de estado conforme mostrado aqui acima, em que eu empilho o vetor de derivadas dos estados, x1 e x2, e faço igual ao vetor de estados vezes uma matriz mais o vetor de entradas vezes uma outra matriz. Bom, quem é x1 ponto? x1 ponto não é x2? Então, se eu pegar linha vezes coluna, eu vou ter exatamente x2, tendo em vista que 0 vezes u é 0. E x2 ponto não é igual menos k sobre m x1 menos b sobre m x2 mais 1 sobre m u? Então, essa equação aqui nada mais é que as equações de estado que nós obtivemos no formato vetorial matricial. E nós também podemos escrever
a nossa saída em função das variáveis de estado. Então, considerando aqui o vetor de estados, a minha saída não é o próprio estado x1. Então, eu tenho que y é igual a 1, 0, x1, x2. Multiplicando linha vezes coluna, nós temos que y é igual a x1. Então, agora nós temos o nosso modelo representado no espaço de estados. Se eu desejasse mensurar, por exemplo, a velocidade, eu poderia considerar, né, que a minha saída seria y1 e y2 igual a uma matriz de identidade vezes x1, x2. Lembrando que, normalmente, a matriz D ela é igual a zero. Aqui nós temos o diagrama funcional desse sistema, em que, observem que eu tenho dois integradores, de acordo com a ordem do sistema, em que, para obter o meu estado x2, eu preciso integrar a derivada do estado x2. E para obter o estado x1, eu preciso integrar x2, que é igual à derivada de x1. Com isso, quem é x2 ponto? x2 ponto não é a combinação entre x2 e x1 multiplicado por constantes? Então, x2 ponto será menos b sobre m x2 menos k sobre m x1 mais 1 sobre m vezes u. Quem é x1 ponto? x1 ponto não é x2? Então, aqui a gente tem representado todo o diagrama de blocos de uma forma funcional, inclusive mostrando aqui que y é igual a x1. E o que é o espaço de estados? O espaço de estados, ele combina as variáveis de estado em seus eixos, mostrando a evolução temporal do vetor de estados. Então, observem aqui, considerem que eu tenho o estado x1 e o estado x2, conforme mostrado no exemplo anterior. Então, aqui eu tenho representado o vetor de estado para um valor de x1 e um valor de x2, num instante qualquer. E aqui, por exemplo, né, após alguns instantes, eu tenho o vetor de estado no instante x4. Então, observe, se eu tenho uma condição inicial e a minha entrada, eu consigo observar qual que é a trajetória do meu vetor de estado no meu espaço de estados ou espaço de fases. Observem que, sempre quando nós falarmos em espaço de estados, nós estamos considerando variáveis linearmente independentes. Formalmente, a nossa representação em espaço de estados ela é definida como mostrado aqui acima, em que eu tenho a derivada do meu vetor de estados é igual à minha matriz dinâmica ou matriz de estados vezes o vetor de estados mais a matriz de entrada vezes o vetor de entradas. Essa é a minha equação de estado. A minha equação de saída é o vetor de saídas igual a matriz de saída vezes o meu vetor de estados, mais a minha matriz de transmissão direta, que é como a entrada afeta diretamente a saída, que na maioria dos casos é igual a zero, vezes o meu vetor de entradas. Lembrando que, para o nosso caso, essas matrizes A, B, C e D são constantes. Se fosse variante no tempo, nós teríamos A de T, B de T, C de T e D de T, dependendo do tempo. Para exemplificar, né, a escrita do modelo representado no espaço de estados, considere esse exemplo, em que nós desejamos encontrar as matrizes e os vetores de estados das seguintes equações. Então, nós temos x1 ponto é igual a A11 x1 mais A12 x2 mais A13 x3 mais B1 u de t. A segunda equação, x2 ponto em função do tempo, é igual a A21 x1 mais A22 x2 mais A23 x3 mais B2 u de t. x3 ponto, A31 x1 mais A32 x2
mais A33, X3, mais B3, o de T. E a minha saída, Y igual C1, X1, mais C2, C2, X2, mais C3, X3, mais D, o de T. Como ficariam essas matrizes? Ao empilhar o vetor de derivada de estados e o meu vetor de estados, eu terei que a primeira linha da minha matriz de estados será A11, A12, A13. A minha segunda linha será A21, A22, A23. E a minha terceira linha, A31, A32 e A33. E o meu vetor de entrada? O meu vetor de entrada será cada um dos elementos que multiplicam B para cada uma das equações. B1, B2, B3. E quem é a minha matriz de saída? Lembrando que, para o caso da equação de saída, eu tenho as constantes que multiplicam os estados mais a matriz D vezes o vetor de entradas, né? Então eu terei C1, C2, C3, vetor de estados aqui, né? Então essa aqui é a minha matriz C, mais D igual a D, porque aqui nesse caso a minha saída é 1 por 1, então eu tenho somente, né, uma entrada e uma saída. Então, o diagrama funcional, né, que mostra a estrutura básica da representação de um sistema dinâmico linear representado no espaço de estados, para o caso vetorial matricial, ele é mostrado, né, por essas ligações em linha cheia, né, em que eu tenho aqui a minha entrada, a matriz de transmissão direta, a minha matriz de entrada, a integral dos meus estados, os meus estados vezes a minha matriz de saída igual a minha saída, e aqui a realimentação dos meus estados. Bom, observem que aqui nesse caso eu tenho como D, C, B e A dependem do tempo, é um sistema linear variante no tempo. No nosso caso, nós consideramos que tanto A, B, C e D são constantes. Nesse exemplo, nós temos o objetivo de obter as equações de estados e comparar com a função de transferência, que relaciona a corrente de saída e a tensão de entrada de um circuito RLC sério. Como nós sabemos, como é um circuito de segunda ordem, nós teremos duas equações de estado de primeira ordem. Então, a primeira equação de estado ela é obtida por meio da lei de Kirchhoff das tensões, relacionando, né, a corrente como um dos estados e a tensão no capacitor como o outro estado, bem como a tensão de entrada como a entrada. Então, aqui nós temos escrito a primeira equação de estado e nós sabemos, né, que a corrente que passa em todo o circuito ela é a mesma corrente que passa no capacitor. Dessa forma, nós temos que a derivada da tensão no capacitor ela depende da corrente dividido pela capacitância daquele capacitor. Então, dessa forma, eu tenho aqui escritas as minhas duas equações de estado. Observem que eu posso representar, né, essas duas equações no formato vetorial matricial, empilhando os meus estados e o vetor de derivadas de estados e escrevendo a matriz de estados e a matriz de entrada, em que eu tenho menos R sobre L I, menos 1 sobre L VC, mais 1 sobre L V de T, que representa a primeira equação de estado. A segunda linha da minha equação matricial vetorial é a derivada da tensão no capacitor é igual a 1 sobre C I de T, e as demais constantes são iguais a zero. Então, dessa forma, observe, né, que eu tenho o meu sistema representado no espaço de estados. E a minha equação de saída? Vamos considerar que, para o caso da representação em espaço de estados que nós estamos trabalhando, nós desejamos medir tanto a corrente no circuito quanto a tensão no capacitor. Então,
nós empilhamos, né, as duas saídas, então tem y1 e y2 igual a matriz identidade, que é a matriz C que foi definida como identidade, considerando que os estados eles podem ser medidos, né? Se não pudessem ser medidos, eu tivesse alguma relação entre o que é medido no instrumento e a corrente ou uma outra variável que fosse ponderada pela corrente ou pela tensão do capacitor, essa matriz C ela não seria identidade, ela teria outros valores. Então, se eu pegar, né, agora essas minhas equações de estado, manipular elas e obter, né, uma função de transferência que relaciona a corrente com a tensão de entrada, nós veremos, né, que nós teremos essa função de transferência de segunda ordem, e observe que a função de transferência ela somente modela a relação entre a corrente e tensão. Já o modelo representado no espaço de estados, eu tenho tanto informação da dinâmica da corrente quanto da tensão no capacitor para a entrada V de T. Ou seja, observem que eu tenho mais informações disponíveis do que quando eu usava a representação por meio do domínio da frequência usando função de transferência. Nós observamos no exemplo anterior que nós podemos representar um sistema tanto no domínio do tempo, por meio da representação em espaço de estados, tanto no domínio da frequência, por meio da função de transferência. Então, deve haver, como eu consigo representar um sistema de duas formas diferentes, uma relação entre essas duas formas de representação. Obter, a partir da função de transferência, a representação em espaço de estados é algo simples de fazer. Basta obter as equações diferenciais representadas ali no domínio da frequência, aplicar a transformada inversa de Laplace e fazer as devidas substituições de acordo com a ordem da equação diferencial. Agora, para o caso, né, de obter uma função de transferência a partir do espaço de estados, nós devemos fazer algumas manipulações. Então, considerem, né, que eu tenho a minha equação de estado e eu vou aplicar a transformada de Laplace nela para tentar obter uma relação direta entre a função de transferência e o espaço de estados. Como obter a partir do espaço de estados a função de transferência? Então, aplicando a transformada de Laplace com condições iniciais nulas na primeira equação de estado, nós obtemos x de s vezes s igual a x de s mais b u de s. Aplicando a transformada de Laplace na saída, eu tenho y de s igual a cx de s mais d u de s. Manipulando a primeira equação com o intuito de eliminar a dependência dos estados da minha função de transferência, pois a função de transferência relaciona a entrada e a saída do sistema, eu isolo o x de s por meio de algumas manipulações algébricas, lembrando aqui que eu estou tratando, né, com matrizes, então as devidas ordens e as devidas multiplicações, manipulações devem ser feitas levando em consideração, né, toda a parte algébrica que envolve matrizes e vetores. Substituindo x de s na segunda equação, nós temos y de s igual a c i de s menos a i de s menos a inversa vezes b u de s mais d u de s. Como a função de transferência relaciona a saída sobre a entrada, eu passo a entrada dividindo, e aqui eu tenho uma forma de obter, a partir das equações em espaço de estados, a minha função de transferência. Nesse caso, se o sistema for multivariável, nós obteremos, na verdade, uma matriz de transferências, né? Pois essa relação aqui pode me dar uma matriz de transferências. Se nós considerarmos, né, como na maioria dos sistemas a matriz D é igual a zero, nós podemos escrever, né, que a minha matriz de transferência ou minha função de transferência ela pode ser dada por essa relação. Bom,
nós devemos observar que para inverter essa matriz I de S menos A, nós devemos calcular a adjunta dessa composição dividido pelo determinante dessa composição. Se nós pegarmos o determinante, que vai aparecer aqui no denominador dessa função, dessa composição igualar a zero, nós vamos observar que os polos da minha função de transferência são idênticos aos autovalores da matriz A. Então, aqui nós conseguimos evidenciar, né, que a parte dinâmica de um sistema ela está relacionada com a matriz de estados, que é a matriz A. Espera-se que com essa aula vocês tenham conseguido, de forma inicial, entender os conceitos relacionados com a representação em espaço de estados, bem como feito um comparativo, né, entre o uso de equações diferenciais, da representação em espaço de estados e função de transferência, bem como as limitações.